Quando Moisés subiu ao monte, Deus queria que não só Moisés subisse, mas todo o povo subisse. Está registrado nas Escrituras. Deus queria ter um relacionamento muito próximo com todos do seu povo. Eles não o conheciam. Abraão sim o conhecia, mas Deus queria estabelecer com esse povo um relacionamento de amor. Tanto é que mandou Moisés conduzi-los ao Sinai, antes de levá-los para Canaã, que levasse ao Sinai, que ele queria ter um encontro com eles. Só que o povo fez uma afirmação terrível. Imagina Deus propondo ter um encontro com eles e eles falaram: nós temos medo de encontrar esse Deus. Temos medo de ouvir a sua voz. Temos medo de vivermos cara a cara com ele e nós morrermos. Só que eles mesmos ouviram Deus falar e disseram: gozado, ele falou conosco e nós não morremos. Mas mesmo assim, Moisés, você já conhece ele, você já conversou com ele face a face. Sobe você lá na montanha, conversa com ele, vê tudo o que ele tem para dizer para nós, e nós o faremos. Tudo o que o Senhor falar, nós faremos. Não preciso dizer, colocando-me no lugar de Deus, ele não gostou dessa declaração do seu povo. Já tinham visto os milagres, já tinham visto o poder dele, já tinham participado da libertação deles. No entanto, rejeitaram Deus. Deus disse a Moisés: Moisés, diga ao povo então para voltar para suas tendas. Quanto a ti, fica aqui comigo. Deus não queria ter intimidade com um único homem, Moisés. Deus queria ter essa intimidade que tinha já com Moisés, com todo o povo. Deus não queria dar uma lei para o povo guardar. E foi isso que acabou acontecendo. Inclusive esse mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, está dentro do preceito da lei. E acompanhando o desenvolvimento do relacionamento de Deus com seu povo, vamos descobrir que o simples mandamento que foi dado, com toda a sua força, com toda a sua intensidade, não foi suficiente nem para aproximá-los de Deus, amar a Deus, e muito menos guardar os seus mandamentos. Essa declaração deles se tornou uma declaração extremamente pobre e vazia. Tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Declaração ousada, né? E nós sabemos que eles não foram capazes de fazer. Agora eu faço a pergunta: Deus sabia que eles não fariam? Resposta: sim, ele conhecia o coração de cada um. Para nos surpreender ainda mais pela atitude deles, eles fizeram exatamente o contrário. Enquanto Moisés estava lá no monte, 40 dias, recebendo diretamente do Senhor o que ele deveria transmitir ao povo, quando ele está descendo da montanha, ele ouve um alarido, um ruído muito forte. E Deus pergunta para ele: Moisés, você sabe que alarido é esse? Ele não tinha descido ainda. E Moisés disse para Deus: eu acredito que é um alarido de guerra. Deus disse: antes fosse, não é de guerra. O povo todo, Moisés, que diz que me amaria, que guardaria todos os meus mandamentos, eles estão em plena orgia. Estão bebendo muito, estão prostituindo, estão fornicando. E o pior de tudo isso, não eram os pecados sexuais, não era a libertinagem, eles fizeram um bezerro de ouro. E estão adorando ao bezerro de ouro e estão declarando, Moisés,
que foi esse bezerro que libertou eles do Egito. Que aberração, que absurdo. Quanto tempo tinha passado desde a declaração deles, que tudo que o Senhor falou nós éramos 40 dias. Em 40 dias aquele povo mostrou quão longe de Deus eles estavam. Um mandamento que agora ainda não tinha sido dado, vai ser dado agora. Nas tábuas da lei, o primeiro mandamento, está na mão de Moisés. Deus já sabia que aquele povo, com aquele coração, jamais seria capaz de amá-lo, de adorá-lo. Faltava algo. O que eu quero dizer com isso? Por que estou colocando isso agora? Para vocês entenderem que o simples mandamento não é suficiente para levar o homem a amar a Deus ou guardar qualquer outro mandamento. Se nós não entendermos isso, nós não vamos entender o que Deus fez depois disso, ou o que Deus sabia de antemão, o que ele teria que fazer para que o homem, de fato, aprendesse a amá-lo. Nós precisamos aprender a amá-lo. Meditando sobre isso, eu descobri um princípio. Na verdade, são 7 princípios que eu quero expor para vocês. Mas um princípio que não está relacionado no 7 é que nós somos conhecer Deus agindo no Velho Testamento e manifestando basicamente um dos seus fortes atributos. 2 atributos principais aparecem no Velho Testamento: poder e glória. Poder. Os milagres que ele fez, abrir o mar vermelho, transformar a água em sangue, descer pão do céu, sair água da rocha, tudo isso é uma manifestação de poder. O poder de Deus, o homem admira e fica deslumbrado com ele. E leva, inclusive, a produzir no coração do homem, e é isso que Deus quer, fazê-lo temer ao Senhor. O homem teme. Quando Deus aparece lá no Monte Sinai com raios, trovões, e o morro todo tremeu, luzes, e Deus disse para ele: oh, não chegue perto desse monte. Quem chegar perto desse monte, seja um animal, tocar nesse monte, vai morrer. E diz a palavra, está lá em Hebreus, que Moisés, o próprio Moisés, que já conhecia Deus, tinha intimidade com Deus, ele tremia, mas tremia muito. Ou seja, quando Deus manifesta poder, glória, o homem estremece. Mas guarde bem isso, ele não ama mais por causa disso. Poder só é insuficiente. A mensagem que eu tenho, inclusive já para distribuir até para os irmãos de célula, eu escrevi, não é bem a prática escrever, está escrito aqui, e vocês vão ver, está escrito esse texto. E vou ler agora, Efésios 3, 14 até o 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto do céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então começa falando, ser fortalecido com poder. E assim habite Cristo em vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém.
Ainda que começamos esse texto falando de poder e terminamos esse texto falando de poder, mas a parte principal aqui, o destaque, não é o poder. Qual é o destaque? Há algo que está faltando, a compreensão dos santos ainda. Poder se vê. Lembra disso? O poder demonstrado por Deus é para ser visto. No entanto, fala que nós devemos compreender o amor de Deus. E fala de 4 dimensões: altura, largura, comprimento, profundidade. Se vocês pensarem na cruz, a cruz de Cristo é a expressão dessas 4 dimensões. Só vou mencionar ao passant. Altura. Por que altura? É de onde ele procede. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele vem de cima para baixo. Altura. Vem lá do céu. Vem lá do trono de Deus. Vem lá da eternidade. Comprimento, está falando dos braços abertos de Jesus. Ele não amou um ou outro. Ele não amou pessoas especiais. Ele não amou os bons. Jesus chega a dizer: quem se anima a morrer por um homem bom? Quem se anima a morrer por um justo? A resposta a essa pergunta é: ninguém. Se ele é justo, não precisa. Mas ele se anima a morrer pelos piores, pelos pecadores, dos quais, diz Paulo, eu sou o principal. Ele morreu por mim. Morreu por você. E sabe por quê? Porque eu não presto. Você também, você não presta. Entenda isso. Largura. O amor dele é extensivo a todos os homens. Onde abundou o pecado, diz Paulo, superabundou a graça. Havemos de pecar para que a graça se torne mais abundante? Resposta: não, jamais. Porque nós morremos para o pecado. Profundidade. Não há ninguém tão baixo, tão vil, que esse amor não possa alcançar. Ninguém deveria recusar a oferta desse amor. É por isso que pregar o Evangelho nunca, jamais pode começar pelo trono. Quando vamos entender isso? Trono é sinônimo de demandas, de mandamentos. E o homem, na sua própria queda, na sua natureza, é totalmente incapaz de guardar o menor dos mandamentos. Como eles não foram capazes de guardar no Velho Testamento. Não é assim que começamos, não é assim que devemos começar a nossa caminhada com Deus. Mandamento não é suficiente. Algo tem que acontecer. E o que é que Deus faz? O que está faltando ele fazer, que deixou de fazer no Velho Testamento? No Velho Testamento ele só pôde fazer promessas, alianças, que apontavam para o futuro. Um dia eu vou mandar meu filho aí. Não para pregar lindas mensagens, não para curar os enfermos, que alguns reputam como a coisa mais importante, não é. Porque se cura a doença, se cura a lepra, se cura a cegueira, e o homem continua morto em delitos e pecados. O principal problema dele, a principal doença dele, não é a sua enfermidade física. Principal, atentem para esse detalhe. A principal desgraça do homem
é a alienação de Deus. A ruptura que por causa do pecado aconteceu. E Jesus vem com uma missão: reconciliar esses homens com Deus. Não através de um discurso, não através de um novo mandamento, ainda que ele deu um novo mandamento. A reconciliação custaria muito caro para Deus, muito caro para ele, Jesus. Ele sabia a missão dele. E não escondeu. O tempo todo ele disse. Marcos 10, 45 é o melhor exemplo disso. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Se ele parasse aqui já era uma grande coisa, né? Mas ele não para aí. Para servir e dar a minha vida. Se você pensa, olha o que eu vou dizer agora, que Deus está te chamando somente para servir, você está redondamente equivocado. A demanda no Novo Testamento é muito maior do que a demanda do Velho. Eu vim para servir e dar minha vida em resgate de muitos. 1 João 3,16 vai mostrar a expectativa dele para conosco hoje. Nisto conhecemos o amor. Como é que eu conheço o amor? Em que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. É para servir os irmãos somente ou para ir além? Muito além, dar a vida. E nós temos que admitir que aqui está o principal problema. E se devemos dar nossa vida pelos irmãos, como devemos agir em relação a Deus para demonstrarmos amor para com Ele? Querem saber a resposta? Simples. Ele não aceita, guarde bem o que eu vou dizer. Ele não aceita, ele não quer que você o ame menos do que ele te amou. Por isso é complicado. Por isso que é difícil. Viu, Mazinho? Ele não aceita que você o ame menos do que ele te amou. Como posso afirmar tal coisa? Foi Jesus que disse. Ele disse: se você me ama mais, pai, mãe, irmãos, ele tocou nas coisas principais de nossos afetos. Conheço algumas mães aqui muito amantes dos seus filhos. Ele disse: se você amar mais seus filhos, mais o seu marido, marido amar mais sua esposa, namorado amar mais a namorada, namorada amar mais o namorado, amar sua carreira, e aí vem tantos outros amores e afetos. Mais do que a mim, você não é digno de mim. Não é digno, acabou. Ele não negocia um afeto 10%, 20%, 30%. Ele é radical. Nós não gostamos de radicalismo nesse nível. É tudo ou nada. Se alguém não negar a si mesmo e tomar a sua cruz diariamente, na segunda eu pego a cruz, na terça eu jogo ela fora. Na quarta eu estou disposto a fazer sacrifício, mas na quinta não estou disposto. Quem não tomar a cruz diariamente e me seguir, se você não sabe o significado dessa cruz que Jesus está falando, essa cruz é para você perder a sua própria vida. Isso que é a cruz. Não a cruz de deleite, não a cruz de identidade, que você mostrar que você é cristão ou discípulo de Jesus. É uma cruz para morrer, porque a cruz só presta para isso. Não só para matar, como a morte mais horrível que você possa imaginar. Morrer
diariamente. Paulo entendeu isso, que ele disse: dia após dia morro, para que em mim opere a morte e em vós a vida. Você quer dar vida para os outros? Jesus deu a vida por nós. Como é que ele deu a vida? Responda-me. Morrendo. Como é que Paulo deu a vida? Morrendo. Como é que nós podemos dar a vida para os irmãos ou para o mundo? Morrendo, irmãos. Falamos em crescimento da igreja. Sabe por que não crescemos? Eu sei a resposta. Há pouca cruz operando na vida dos irmãos. Há pouca morte acontecendo na vida dos irmãos. Nós não amamos a Deus como deveríamos amá-lo. Não amamos. Para vergonha nossa. Foi dito aqui hoje. Eu estava entrando ali quando alguém disse: não cantamos, não adoramos a Deus por religiosidade, disse o Rodrigo. Mas você sabia que nós nos adaptamos tão bem a certas liturgias, a certas práticas, que nos enganam, não os outros, a nós mesmos, que estamos no caminho certo. Não pense você que vir a essa reunião ou cantar louvores é suficiente se o seu coração está longe de Deus. Deus mesmo reconhece isso. Eu disse: louvam-me com os lábios, mas o coração desse povo está longe de mim. Ou seja, não me amam. Louva-me com os lábios. O amor que Deus demanda de nós não é palavras, não de palavras, mas de fato e de verdade. O que é esse fato e verdade? Ou tu morre por amor a Ele, ou tu não morre. E está no nosso cerne, não está em você, está em mim. Eu quero continuar vivo. Não queremos perder a vida. Só que é aí que vem a pergunta: como é que vamos aprender a andar nessas pegadas ou nesse caminho? Princípios são estabelecidos para que entendamos. Eu vou citar 7 princípios que vai nos ajudar a facilitar o caminho, ou tirar as pedras do caminho, ou apontar um caminho, pelo menos. Primeira coisa que devemos descobrir é que, então, conhecer Deus, de uma certa forma, nós já conhecemos, ou conhecemos o seu poder, mas para que avancemos, de fato, o primeiro princípio que eu quero expor é que você não ama o desconhecido. Eu posso citar aqui um homem da Europa, ou da Ásia, ou da China, ou dos Estados Unidos. Você não conhece. Ainda que você já ouviu falar dele, mas você não o conhece. Vou citar um que está bem em voga, bem conhecido: Trump. Donald Trump. Ainda que você já ouviu falar muito de Bolsonaro, pode ter até elegido Bolsonaro, você não ama Bolsonaro. Não pode amá-lo. Talvez a mulher dele o ame, os filhos dele o amem, mas você não ama. Você pode ter admiração. Admirar. Podemos afirmar com toda certeza que nós admiramos Deus. Achamos Ele, admiração não é amor. Admiramos pessoas. Amar de fato e de verdade vai além de admiração. A necessidade de você conhecer, relacionar, ter intimidade ao ponto de perceber aquilo que é essencial àquela pessoa. No caso de Deus é mais complicado ainda, porque Ele é um ser invisível. Se revela pelas páginas do Novo Testamento. Felizmente, nós temos esse verbo que se fez carne. Facilitou muito. Facilitou muito. O Pai desce encarnado no próprio Filho. Quem vê a mim, vê meu Pai. O Pai que habita em mim. O Deus invisível se torna visível na pessoa de Jesus, feito homem. Fantástico. Querem me conhecer? Aproximem-se.
Eu estou aqui. Vê como eu ajo, vê quem eu sou, vê meu caráter. Venham a mim e vejam que eu sou manso e humilde de coração. Que sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de homem, figura humana, e foi reconhecido. Se esvaziou. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: ele fez-se pobre, e pobre na plena expressão dessa palavra. Se tinha alguém que andava sem dinheiro, acho que nem bolsa ele tinha na sua túnica, era Jesus. Se fez pobre, por amor de nós, para que nos tornássemos ricos naquilo que ele era. Quanta pretensão nós temos, quanta soberba, quanta vaidade, quanto amamos esse mundo, seus deleites e prazeres. E depois criticamos os judeus que queriam voltar para o Egito para comer pepinos e melões. Quantos estão dispostos a viver com simplicidade, por amor dos outros? Fazer-se pobre por amor dos outros. Admiro os missionários. Largam tudo, deixam tudo, para ele encontrar o perdido no meio da selva, os índios, ou ir para uma nação onde vão sofrer perseguição. Quantos estão dispostos a pagar esse preço? Poucos. Só que se você não tem coragem de pagar esse preço, não diga que você ama Deus de fato e de verdade. Está disposto a pagar qualquer preço. Mas, claro, eu preciso conhecê-lo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quanto mais eu conhecê-lo, diz um dos salmos, eu vou me deleitar com a beleza da sua santidade. Beleza. Não existe ninguém mais belo do que o Senhor. Ninguém mais belo que o Senhor. Ninguém que pode ser admirado entre as nações, em quem não encontramos culpa ou dolo. E uma das qualidades mais importantes que ele tem é que Deus é amor. Ele não ama como nós amamos. Nós amamos porque ele derrama do seu amor dentro. Porque sem esse amor derramado, nós amamos por palavras, com sentimento, com paixões, não com o amor dele, o amor ágape. Então, o primeiro princípio é, devemos conhecê-lo mais e mais. Quanto mais eu conheço, e a melhor revelação de Deus está na pessoa de Jesus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele você vai encontrar o Pai, nele você vai encontrar o Espírito Santo. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Conhecer Jesus. Não podemos agir como Tomé, que diz, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Tomé, estou há tanto tempo convosco e você pede para mostrar o Pai? Você não sabia que quem vê a mim, vê meu Pai? O Pai está comigo, eu falo isso o tempo todo. Não faço nada de moto próprio, não faço nada de mim mesmo. O Pai que habita em mim é que diz as palavras que eu tenho que falar para vocês. O Pai que habita em mim é que realiza esses milagres todos. Eu não faço nada de mim mesmo, não faço nada de moto próprio. O Pai está operando o tempo todo através de mim. O Pai e eu. Só podia deixar isso doido mesmo, especialmente os escribas e fariseus. O Pai e eu somos um. Somos um. Quando é que vocês vão entender isso?
O Pai está aqui. Eu estou aqui. O Pai está aqui. Quando vocês me abraçam, estão abraçando o Pai. Quando vocês me adoram e me obedecem, vocês estão obedecendo e guardando os mandamentos do meu Pai. O segundo princípio, portanto, é Deus precisava tomar iniciativa para demonstrar a qualidade do amor dele por nós, através do sacrifício do seu Filho, por amor de nós. O Pai se sacrifica dando o seu Filho, e o Filho se sacrifica dando a sua própria vida. Não pense que não houve sacrifício além do Filho. Nós pensamos muito no sacrifício do Filho, na dor que o Filho passou, mas vocês não param para pensar que tudo começa com o Pai. O Pai ama o pecador de tal maneira que dá o seu Filho. Isaías retrata isso de modo estupendo quando declara que o Pai agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelos seus machucados, nós fomos sarados. Eu não entendia quando Isaías declarava: olhamos para ele e não vimos nele nem beleza, nem formosura alguma. E eu imaginava que ele está declarando que Jesus era feio, fisicamente feio. Não é isso que ele está falando, irmãos. Ele está retratando o momento da Via Crucis. Ele está retratando o momento que Jesus está subindo a ladeira em direção ao Gólgota. E ele estava todo desfigurado, olho inchado, lábio partido, sangue caindo da sua testa. Tudo por amor. Se nós não entendemos o amor de Deus ser revelado na cruz, nós não vamos amar a Deus. Nunca. Quando vêm umas mulheres tentando enxugar o rosto de Jesus, o sangue que estava entrando nos seus olhos é horrível. Ele diz: não façam isso. Estavam chorando. Não chorem por mim, mostrando que ele não está ali com pena dele mesmo. Ele estava muito consciente do que ele estava fazendo. Não chore por mim. Chore por vocês mesmas e pelos vossos filhos. Vocês é que são dignos de choro. Eu estou bem. Eu estou aqui fazendo o que meu Pai quer. É um sacrifício terrível, é uma dor terrível. Mas eu vim para esse mundo para suportar isso. Foi para isso que eu nasci. Não conheceríamos o amor de Deus sem essa demonstração de Jesus, do Pai. E aí que vai revelar as 4 dimensões desse amor: altura, profundidade, largura, comprimento desse amor. Terceiro princípio: não aprendemos somente que Ele nos ama, não basta saber que Ele nos ama, isso nós já sabemos, mas precisamos aprender o quanto Ele nos ama. Está falando da qualidade desse amor. Quanto Ele nos ama. Muitas de nós não têm revelação desse amor ainda. Sabe quando você demonstra que não tem? Você não acredita que Deus vai fazer ou vai atender suas orações? Falta-lhes fé?
Ele atende o fulano, beltano. Quantos irmãos que procuram a mim, pastor, e diz: pastor, ore por mim. Não é que eu não devo orar e não preciso orar, mas quase sempre por trás desse pedido tem um irmãozinho ou uma irmãzinha que não acredita que a oração dela vai chegar lá. A oração do pastor é mais poderosa. Eu quero dizer para vocês que Deus nos vê iguais. Ele não faz acepção de pessoas. Nós fazemos, ele não faz. Se você pensa que o Papa orando é mais poderoso que a oração de vocês, estão muito enganados, apesar dele ser chamado sua santidade. Dele dizer que ele é o vigário de Cristo, o representante de Deus aqui na terra. Sabe quem é representante de Deus aqui na terra? Obrigado. Sabe quem é o representante de Deus aqui na terra? Vocês. Eu sou, vocês são. Podemos não estar saindo bem nesse papel, isso é um fato, mas vocês são. Vocês que têm que ser luz da terra e luz do mundo. Vocês têm que demonstrar ao mundo a essência e a natureza deste amor do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vocês. Vocês. Por isso que nossos relacionamentos não podem ter ressentimento, amargura, intolerância. Amados, só mencionar isso é vergonha. Irmãos que têm problema com outro irmão. Não existe, não pode existir. Porque se vocês não perdoarem uns aos outros, assim como eu perdoei vocês, vosso Pai não vai perdoar também. É sério isso. Então o perdão não é opcional, né? Mas não sinto vontade. Sentindo ou não sentindo, infeliz, perdoe. Porque senão a coisa vai ficar feia para você. Por que perdão é tão importante? Quando você diz que tem ressentimento e amargura, você está impedido, impossibilitado de amar de fato e de verdade. Só isso. Eu tenho uma indisposição no coração contra alguém que eu não gosto. Tem que perdoar. Não importa a ofensa. No passado eu ensinava errado. Eu ensinava que eu não preciso perdoar se você não pediu perdão. Isso é uma verdade, até certo, só que é meia verdade. Por que é meia verdade? Sabe por quê? A maioria dos homens ainda não estão arrependidos. E Deus, em Cristo Jesus, já perdoou todos. E isso é muito grande para a gente entender. Eles vão se perder e continuam perdidos porque não se aproximaram para estar em Cristo e experimentar a afeição desse amor. O amor de Deus só é possível ser expressado em Cristo. Você tem que estar em Cristo, vivendo em Cristo, andando em Cristo. Por isso que o mundo continua sem conhecer o amor de Deus. Mas o amor dele já foi derramado por toda a terra, através da morte de Cristo. Ele morreu por todas as gerações passadas, presentes e futuras. Pessoas que nem nasceram ainda. Os pecados que ainda não foram cometidos, vão ser cometidos. Ele já pagou o preço. Que incrível esse amor. Então eu não posso ter o coração endurecido e dizer, esse tal eu não perdoo. Eu conheço mulheres que dizem, meu marido adulterar uma vez, eu perdoo. Mas se adulterar 2 vezes, c'est fini. Morreu. Pode ir embora. Não vou perdoar. De onde tirou isso? Onde está isso na Bíblia? Onde está isso na Bíblia? O que eu conheço na minha Bíblia tem uma coisa totalmente diferente. Se o teu irmão vier a ti arrependido, Pedro que perguntou para Jesus, 7 vezes que eu tenho que perdoar meu irmão, que 7 já é um número enorme. Num dia, note bem que não é a vida toda, num dia. Ninguém peca contra você 7 vezes no mesmo dia. É muito difícil, mas pode acontecer, né? Jesus, para não ficar dúvida, falou 70 vezes 7. Já estou um número, dá 490 vezes. Se ninguém peca 7 vezes num dia, muito menos
490 vezes. O que tem que fazer, Pedro? Perdoar. Ah, Senhor, esse negócio não é mole, não. Perdoar sempre, é isso que está dizendo. Perdoar sempre. Porque Deus quer relacionamentos de amor a Ele e aos outros. Foi por isso que Ele morreu. Você quer saber por que Ele morreu? Para que nós aprendêssemos a amar. Para que fôssemos reconciliados com o Pai. E uns com os outros. Quarto princípio. A expressão desse amor, eu já mencionei isso, vou repetir, não deve ser de palavras, mas de fato e de verdade. Isso significa ação, doação, algo em favor do outro. O amor maior é a doação da própria vida. Se você não está disposto a doar sua vida, não diga que você ama. João trata disso quando diz, você vê alguém, tanto João quanto Tiago, vê alguém padecer necessidade, se diz, vai em paz, irmão. Como é que ele pode ir em paz se ele está passando necessidade? Vai em paz, irmãos, vou orar por você. Parece tão espiritual, vou orar por você. Deus não está pedindo, infeliz, que você ore por um irmão necessitado. Está pedindo que você ajude esse irmão necessitado. Estenda a mão para ele, cuide dele. Dá aqui um testemunho pessoal. Eu sou vizinho de uma pessoa, uma senhora. Pensei que ela tinha uns 70 anos, aparenta isso, mas ela tem só 56 anos. Sem marido, tem uma filha adolescente. E ela é uma pessoa muito necessitada. Volta e meia, ela pedia dinheiro emprestado por um vizinho. Esse vizinho cansou de emprestar dinheiro para ela e disse que não ia emprestar mais. Adivinha qual foi o eleito dela? Esse que vos falo. Quantas vezes por semana ela bate lá em casa? Vocês não vão acreditar. 2 a 3 vezes por semana. Não pede muito. Precisa de R$20. Precisa de R$50. Pastor, me chama de pastor, sabe que eu sou pastor. Mais comprometido ainda, né? Eu vou lá, empresto. E ela diz, fica tranquilo que eu vou pagá-lo. Eu penso assim, bom, nessas alturas, se pagar ou não pagar, não vai fazer muita diferença. Mas nessa hora que ela me pede, eu quero dizer para vocês, eu não tenho a menor, presta atenção, disposição de estar sempre emprestando. Esse é meu coração. Só que imediatamente vem uma palavra do Senhor, Jesus, não vires as costas ao que te pede emprestado. É claro, se ela chegar lá e pedir R$100 mil, eu vou lá, não tenho, não posso. Mas ela pede 20, 50, e eu tenho. Toda vez que eu tenho, eu não posso negar. Eu dou. Ela vai, se ela vai me pagar ou não, também não estou com medo. Está na conta dele. Ela sente-se amada. Um dia eu fiz uma brincadeira com ela. Foi recente. Eu disse, você está sendo cansativa, né? Ela falou, eu reconheço, mas eu não tenho a quem pedir. E ela pede bem, ela fala assim, é para pôr comida na minha mesa. Sabe pedir. Na minha mesa está cheio de comida, na dela não tem. E ela não está brincando, não. Ela vem cheirando cigarro. E daí, se eu já fui fumante também? Eu sei que parte daquele dinheiro que eu dei para ela vai comprar cigarro. E eu tenho direito de pôr condições, dizer, ó, só te dou dinheiro se você não comprar cigarro. Não, problema dela. Ela vem de novo e diz, pastor, dia tal te pago. Nem sempre ela cumpre o dia, mas eu falo, não tem problema.
A Beth me pergunta, quem foi que bateu aí? Eu só digo assim, adivinha. Ela já começa a rir. Ela já sabe. Bate bem devagarzinho o sino. Tim, tim, tim. A empregada nossa, que vai lá ajudar a Beth 2 vezes por semana, começa a rir. Entra, ela vai atender quando bate o sino, ela entra sorrindo e diz... Eu falei, é ela. Eu falei, por que você não atende? Ela falou assim, eu não, isso é só o senhor que é capaz de fazer. Parece uma brincadeira, estou contando isso não para me passar por bonzinho, mas nós não podemos fechar a porta para um necessitado, ainda que seja um ímpio, ainda que seja nosso inimigo, diz a palavra. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Eu não tenho que dar porque a pessoa merece ou fez alguma coisa por mim ou espero que venha fazer. Eu tenho que dar da mesma maneira que Jesus deu, graciosamente, não esperando nada em troca. Tem que agir assim, não com a vizinha, com todo mundo. Se você quer aprender a amar, amar é dar. Jesus chega ao ponto de dizer, se você convida alguém para um banquete na sua casa, que tem a possibilidade de retribuir, você não está fazendo grande coisa. Os publicanos fazem isso. Cumprimentam os que cumprimentam, amam os que amam. Então, vai para a rua, pelos cantos, pelas praças, e convide os mendigos, as prostitutas, os que não têm nada, e dê um banquete para eles, sabendo de antemão que eles jamais vão retribuir para vocês, porque eles não podem. Não faça isso. Isso é amor. Então nós temos que sair do nível de amar o que nos amam, os que nos fazem o bem, e começar a amar estranhos. Tem irmãos aqui que são estranhos uns para os outros. Comece a amar, convide para ir na sua casa. Não convida o mais bonitinho, o mais cheirosinho, o mais queridinho. Convida o coitadinho que está lá no canto esquecido, não sabe nem o nome dele. Aleluia. Fala, Jeová, né? Amar é difícil. Se você pensa que é fácil, diz um autor que eu gosto muito, Michel Clá, diz, se você pensa que amar é fácil, você está enganado. Depois da queda, amar o outro é morrer pelo outro, dar a vida pelo outro. Em vez de fazer a pergunta, estarei amando? Pergunte, estou crucificando-me, morrendo por causa do outro? Aí você está amando. O amar diz que é um passo na noite em direção à morte. Quem quer morrer? Eu não quero. Eu sei que vocês não querem, mas não há outro caminho. Aquele que preservar a vida, perdê-la. Você pode preservar, mas você vai perder. Mas aquele que perder a vida por amor de mim, esse achará. Quer ter a alegria do céu, o gozo do céu? Quer se identificar com a pessoa de Jesus? Então ame como ele ama. Sirva como ele serve. Doe-se aos outros e a Deus, e você vai descobrir o céu aqui na terra. Não pense que saber doutrinas, saber a Bíblia de cor, vai resolver alguma coisa se você não tiver um coração aquecido pelo Espírito Santo para amar como Deus quer que você ame. O amor que Deus, quinto princípio, o amor que Deus espera ser amado por nós não pode ser diferente em caráter, intensidade e expressão do que Ele mesmo fez por nós. Jesus é enfático nisso. Então nós temos que aprender a amar a Deus como de fato Ele nos ama.
Não como ele nos mandou, mas como ele nos amou. Sexto princípio. Quando Deus declara que Deus é amor, Ele está falando de um dos principais atributos de Deus e que Ele vai seguir nos amando sempre. Quase sempre o diabo nos acusa. A mim acusa e certamente acusa vocês. Quando você falha com Deus, quando você peca, ele insinua sutilmente que Deus está aborrecido com você. E Deus não te ama mais. Nossa experiência, nós dizemos que amamos fulano, agora já não amamos mais. Só que ao declarar que eu não amo mais, eu estou dizendo que nunca amei verdadeiramente. Porque aquele que ama, vou dizer a palavra que eu sempre digo, ama forever. Por causa da própria definição do amor que Paulo faz em 1 Coríntios 13. O amor jamais acaba. Esse amor que estamos falando é o amor de Deus, o amor, ele não acaba. Ele não tem fim. Diz que Deus nos amou antes da criação do mundo. Não entendemos? Eu não existia e Deus me amava. Ele já me conhecia e me amava. Ama. Talvez vá surpreender vocês, mas Ele ama todos os que estão indo para o inferno. Todos. E Ele chora por causa disso. Está escrito no Velho Testamento que Deus não se alegra com a morte do ímpio. Não se alegra. Por que não se alegra? Ele sabe que vai ser terrível. Não se alegra. E nem nós devemos nos alegrar. Sétimo princípio. Como podemos saber que amamos a Deus? Isso aqui vai servir de baliza, de marco. Jesus vai nos ajudar. A resposta vem dos lábios dele. Quando ele diz, aquele que me ama, guarda meus mandamentos. A recíproca é verdadeira. Se você não guarda os mandamentos de Jesus, você não ama Ele. Se ama, guarda. O que vem primeiro, guardar os mandamentos ou amá-lo? É importante entendermos essa ordem. Muitos de nós fracassamos em tentar guardar os mandamentos. Por que fracassamos? Não amamos. Eu só vou conseguir guardar o mandamento porque eu amo. Primeiro, amar é o primeiro passo que eu devo dar. Se somos obedientes e submissos ao Senhor, deixando de lado toda rebelião e desobediência, oferecendo a Ele um coração dócil, submisso, isso é uma demonstração de nossa afeição por Ele. Outro teste. Se dissermos que amamos a Deus, João que diz isso, ele é especialista nesse quesito, amor. Ele é chamado discípulo do amor. Dissermos que amamos a Deus, a quem não vemos, e não amamos o irmão que vemos, somos mentirosos. Quantos mentirosos tem aqui, nesta manhã? Me incluo. Eu digo que amo a Deus, mas não amo os irmãos como deveria. Mentiroso. Ou seja, o parâmetro do meu amor para com o Senhor é medido por esses dois fatores. O grau da minha submissão a Ele, em guardar os mandamentos dEle, e quanto eu amo os irmãos. Não está dizendo amar meus filhos. Amar o Davi é fácil. Amar o Alexander é fácil, amar o Marlon é fácil, amar meus netos é fácil, amar minhas noras é fácil. Mas eu tenho que amar pessoas que eu não tenho
afinidade alguma, não tenho empatia alguma, eu tenho que amar. Quando eu falei da minha vizinha, eu quero dizer para vocês que eu não tenho empatia com ela. Mas e daí? É para eu amar só os que eu tenho empatia? É para fazer o bem só os que eu tenho empatia e gosto de comer com eles, cear com eles? Não, amados, eu tenho que amar, e aqui está um princípio importante, é bom lembrar. Deus ama não por empatia, Deus ama porque você necessita dele. É a necessidade que tem que mover meu coração. Exemplo, se a vizinha chega, me arruma R$50 para pôr comida na minha mesa, o que ela está apresentando diante de mim? Uma necessidade. E está ao meu alcance suprir essa necessidade? A resposta é sim. Então faça, infeliz. Pronto. Ao fazê-lo, eu estou amando. Seguramente daqui a um tempo, pode perguntar para essa vizinha, tem algum vizinho seu aqui especial que você gosta muito? Eu tenho certeza que ela vai responder. Tem um senhor que mora ali, diz que ele é pastor, ele tem me ajudado. Tantas vezes quanto eu espero nunca negar nada para essa senhora. Nunca. Não é só para ela. Ela é um treinamento de paciência. Cheguei a perguntar para ela, assim, na cara de pau, minha querida, você por acaso está pensando que eu sou Caixa Econômica? Sabe o que ela falou? Ela responde, não fala isso, pastor, não fala isso. Eu falei, eu não sou Caixa Econômica, não tem importância não, eu tenho que ser melhor que Caixa Econômica. Amém? Para concluir, acho que na hora, né? Quero concluir lendo 2 textos. Um está em Ezequiel, capítulo 44, versículo 15. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadoque, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura, o sangue, diz o Senhor. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servir e cumprirão as minhas prescrições. E será que quando entrarem pelas portas do átrio interior, usarão vestes de linho? Não se porá lã sobre eles quando servirem nas portas do átrio interior dentro do templo. Tiaras de linho lhes estarão sobre as cabeças e calções de linho sobre as coxas. Não se cingirão a ponto de lhes vir suor. Saindo eles do átrio exterior ao povo, despirão as vestes com que ministraram e pô-las-ão nas santas câmeras e usarão outras vestes, para que com suas vestes não santifiquem o povo. Nesse texto fala que havia uma casta especial de sacerdote porque eles tinham sido fiéis ao Senhor, não tinham se extraviado. Esse extravio parece coisa pequena, mas não era. Vocês não imaginam quão trabalhoso é o turno de um sacerdote de 8 horas por dia. Eles têm que matar vários animais, centenas de animais, tirar a pele, esquartejá-los. Parte era oferecido para ser queimada, separar a gordura, separar o sangue. E cansavam tanto que um grupo grande, a sua grande maioria, decidiu, lembrando que era proibido qualquer judeu fazer esse trabalho, a não ser os levitas, essa tribo dos levitas decidiram terceirizar o serviço. Que absurdo, né? Terceirizaram. O texto anterior que eu não li, está dentro desse capítulo, diz que eles contrataram estrangeiros.
incircuncisos de carne e de coração. Eles não tinham a marca da aliança no prepúcio. Então eram incircuncisos. E de coração, ou seja, eles não eram convertidos, não pertenciam ao Senhor. Ou seja, contrataram iníquos, ímpios, para fazer esse serviço sagrado. Olha que arrogante. Veja o amor que eles tinham por Deus, né? Aí você está de mencionar. Felizmente, sobrou uma casta muito pequena, muito reduzida, que eram os da casa de Zadok. Aí Deus diz, olha, esses aqui me agradaram, eles estão escolhidos por mim para ministrarem a mim. Ele diz 3 coisas santíssimas. Esses outros servem para montar e desmontar o tabernáculo, servem para atender e ministrar ao povo, mas para ministrar para mim só esses, da casa de Zadok. O que isso quer dizer? Imagina, irmãos. É sério isso? Seríssimo. Serviço a Deus, dado a você, não pode ser terceirizado. Ninguém pode fazer por você, a não ser você mesmo. Meu querido Fred, se Deus mandou você tanger a viola, tem que tanger. Não dá para terceirizar. Diego, se Deus mandou você cuidar de vidas, fazer discípulos, não dá para terceirizar. Eu tenho coisa mais importante a fazer, eu estou ocupado, meu trabalho, minha carreira. Ninguém escapa. Não terceirize, não tente passar para outro. É você que tem que fazer. Como uma demonstração do seu amor ao Senhor. Esses da casa de Zadok diz que estavam aptos para oferecer 3 coisas. E Deus mesmo diz que são santíssimas. Fala do pão, do sangue e da gordura. Nós vemos esses elementos no Velho Testamento e não paramos para meditar neles. A própria Bíblia interpreta-se a si mesmo. O que é o pão? Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. O maná no deserto é chamado de pão. O que é pão? O que representa o pão? Melhor do que a ceia é impossível. Jesus pega o pão e parte e diz o quê? Este é o meu corpo que está sendo partido. Então, pão é sinônimo de corpo. Onde está na Bíblia que fala do corpo nosso, não do de Jesus? Romanos 12, 1 e 2. Ofereceis vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus. Corpo em sacrifício representa a morada de Deus, meu corpo. Para oferecer para quem? Para Ele. Mas não para aí. Os judeus era proibido de comer animal sufocado, animal com sangue nas veias ainda. Tinha que cortar a garganta dele e derramar o sangue. Aquele sangue os judeus não comiam. Nós comemos inclusive chouriço, né? Alguns não comem. Daí o Pedrinho deu um estremecido. Feito com sangue. O sangue era proibido o judeu comer. Por quê? Tem um motivo. Por que Deus queria o sangue para ele? Levítico vai responder. A vida está no sangue. Quando nós nos referimos a Jesus, que ele morreu na cruz e... Complete a frase. E derramou seu sangue. O sangue de Cristo significa que a vida dele estava se esvaindo. Você duvida que a vida está no sangue? Corta o pulso direito e o esquerdo, fica sentadinho no seu lugar aí em meia hora só. Você vai ver o que vai acontecer com você. A vida se esvai. A vida está no sangue. A vida vai embora. Você pode cortar um braço, você continua vivo. Continua o segundo braço, continua vivo. Corta a perna, continua vivo. Desde que, obviamente, estanque a hemorragia. Porque o que vai te matar não é você ter cortado a perna ou o braço. É o sangue se perder. A vida está no sangue. Então, Deus, quando diz que quer que ofereça o sangue para Ele, Ele está dizendo que ofereça a vida que eu tenho para Ele.
Ele é o único que tem direito a receber esse sangue. E por último, a gordura. Gordura mais misteriosa. Nós que somos apreciadores de carne, né, de picanha, sempre falam a picanha como gorda. Alguns não sabem, mas a picanha magra é uma carne dura, não é a melhor carne para churrasco. Ainda que você não coma gordura, mas peça uma picanha com gordura. Só que Deus mandava tirar a gordura. A gordura era dele. Por quê? Que gordura representa? Então, quer saber? É só ver a figura no Novo Testamento e no Velho. Jesus fala na parábola do filho pródigo que o pai matou o quê? O novilho cevado. Se você não sabe o que é cevado, não é um boi que foi criado com cevada. Novilho cevado, porco cevado, é um porco gordo, um novilho gordo. Daí que vem a ideia de cevado. A gordura representa a excelência da vida, o melhor que a vida tem. Isso quer dizer gordura. Ou a Bíblia dá um nome para isso, primícias. Honra o Senhor com as primícias da tua renda. Essa primícia é a gordura. Deus quer que ofereçamos a Ele como prova de nosso amor as primícias. Primícia do meu tempo, primícia da meu vigor, primícias dos meus recursos financeiros, primícias do meu afeto, tudo. Ele buscai o Senhor em primeiro lugar. Quer dizer, Ele tem direito às primícias. A primícia é dele. Depois que eu dei a primícia para Ele, eu posso comer a carne. Eu dei a gordura, o sangue, o pão, eu posso comer a carne. Nós não podemos reter 3 elementos: o pão, o sangue e a gordura. E a forma dele saber que ele é amado. Quer amar a Deus? Entregue o pão, seu corpo, entregue seu sangue, sua vida, entregue a sua gordura. O mais excelente da vida. O que você tem de excelente, dá para o Senhor. Ele não quer as sobras. Ele não quer, bem, como Malaquias termina de um modo lamentável, o Velho Testamento. O povo fazendo muxoxo, que era difícil oferecer sacrifício. E oferecia o animal com defeito. E Deus diz: oxalá houvesse alguém que fechasse as portas, para que esse povo não viesse fazer esse tipo de sacrifício para mim. Era total declaração de desamor. Vocês têm coragem de dar um animal com defeito para o seu governador? A resposta à pergunta: claro que não. E vocês têm coragem de dar para mim? Onde chegamos? A oferta tem que ser do animal perfeito, que tipificava Jesus. Quando dá um animal dilacerado, manco, você está deformando, deturpando o tipo que era Jesus. Amar a Deus, portanto, acima de todas as coisas, requer de nós doação daquilo que somos, daquilo que temos e daquilo que nós mais desejamos na vida. Pertence ao Senhor. Terminando com essa declaração de Deus para Abraão. Abraão, quero que você me ofereça Isaque. Ele não disse só isso. O filho a quem muito amas. Coloque-se no lugar de Abraão. Eu diria assim: Senhor, está me pedindo muito. Ele é o filho da promessa. Não serve Sarinha? Já está velhinha? Eu dou a Sarinha. Não serve Ismael, filho de Agar? Não. Não serve, como era o nome do servo dele? Eleazar. Não serve Eleazar? Meu braço direito, eu sem Eleazar estou frito.
Não, eu quero Isaac. Quem muito amas. Isaac era as primícias dele. Deus quer receber algo que nós amamos muito. O que mais você amar, Ele é digno de receber. O que mais você ama, ofereça a Ele. Ele vai sentir-se amado. Não retenha nada. Se você reter, você é avarento. E vou dar uma sentença sobre os avarentos. Os avarentos não herdarão o reino de Deus. Porque é o oposto de amor. Amar é dar, avareza é reter. Tomar para si. Então você tem que ser mão aberta. Dar, dar. Quantas vezes dá? Sempre. Forever, para sempre. Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama. Quer ser amada por Deus? Dê com alegria. Não gemendo, mas com alegria. Concluindo, amados, Ele te ama de uma forma que você ainda nem imagina. E Ele quer que você compreenda esse amor, conheça esse amor, seja inundada por esse amor. E ao fazê-lo, você aprenda a amar a Ele de uma maneira nova e amar os teus irmãos. Tudo resulta nisso. Jesus diz: quem fizer isso, quem guardar esse mandamento, cumpriu toda a lei e os profetas. Você pode dispensar a lei e os profetas, porque se cumpre nesse simples mandamento. Amém?